Este programa é patrocinado por Clínica Longeva, especialistas em urologia. Tem mais de 50 anos e nunca fez exames à próstata? Sente que é saudável e não precisa de fazer rastreios? Acha que o cancro da próstata só afeta os mais velhos? Partilhe connosco a sua história e as suas dúvidas sobre esta matéria para o e-mail agenda@saudemais.tv ou por WhatsApp através do número 938 560 646. Em Portugal, em 2020, surgiram quase 7 mil novos casos de cancro da próstata. Uma parte significativa destes são fatais. Por isso, é tão importante falar desta doença e detectá-la o mais cedo possível. Connosco está o Dr. Tito Leitão, urologista, que vai esclarecer qualquer dúvida que possa ter. Olá, Dr. Tito, bem-vindo. Olá, Sandra. Boa tarde. Comecemos então pelo cancro. Existem diferentes tipos de cancro da próstata? O cancro da próstata é uma entidade, é só uma entidade. O que é importante quando se detecta é fazermos uma estratificação do risco e fazermos uma análise de vários fatores, com exames, que permitem alocar riscos diferentes, que permitem depois decidirmos tratamentos diferentes. E quais são os sintomas habituais, se é que têm? A grande maioria dos casos, feliz ou infelizmente, são assintomáticos. Portanto, as pessoas não têm sintomas e são detectados por exames feitos de rotina ou porque têm algumas queixas ligeiras ou simplesmente porque fazem o rastreio. E é precisamente por isso que é muito importante no cancro da próstata fazer um rastreio a partir normalmente dos 50 anos de idade, exceto se houver uma história familiar de pessoas com cancro da próstata, ou irmãos, pais, avós, que têm história de cancro da próstata, e que aí é conveniente começar aos 45 anos. Exato. E quais são, falava no caso hereditário, mas quais são as causas possíveis para além dessa? A maior parte dos casos são mutações esporádicas, ou seja, não se identifica qualquer questão ou qualquer fator que tenha predisposto. São mutações que acontecem naquelas células mais ou menos por acaso e quando fazemos o diagnóstico não conseguimos determinar uma causa e efeito específica. Como falou, e muito bem, existem casos de cancro da próstata hereditário e em que aí sim nós detectamos que há uma história familiar com os homens dessa família com uma incidência bastante grande e existem até uns genes que nós hoje em dia cada vez mais conseguimos fazer análises genéticas nestes casos e identificar famílias com genes que predispõem para o cancro da próstata e que nos permite começar estes rastreios mais cedo e com uma vigilância mais regular. E é possível fazer prevenção ou não? Isso é um velho tema, é um tema muito importante. Já foram feitos muitos estudos com muitos doentes sobre questões dietéticas. Há sempre aquela pergunta típica das pessoas, mas o que é que eu devo comer, o que é que eu não devo comer? Infelizmente, ou felizmente, não há ainda detectada nenhuma alteração, enfim, a nível da alimentação que predisponha diretamente para o cancro da próstata. Ou seja, não há nenhuma recomendação que nós possamos fazer para prevenir diretamente e comprovadamente o cancro da próstata. Dito isto, é fundamental, e cada vez mais nós sabemos isso, ter aquilo a que nós chamamos um estilo de vida saudável, quer em termos físicos, quer em termos mentais. Porque sabemos que isso sim, ao longo de décadas de vida, há de facto componentes de inflamação crónica, de stress crónico, que nós ainda não conseguimos cientificamente quantificar muito bem, mas que sabemos que pode influenciar a incidência e muitas vezes até com doenças mais graves e agressivas. Ou seja, no fundo, termos em atenção não só o lado genético, que é algo que está dentro de nós, mas também todo o ambiente em que vivemos. Sim, é cada vez mais. É muito difícil provar isto cientificamente. Claro, mas dos casos que vocês vão tendo em clínica, não é? Acabam também por
ter estes pontos em comum, em alguns casos, imagino. Sim. E é muito importante trabalharmos na prevenção. Claro. Cada vez é mais importante isso, trabalhar na prevenção das doenças e estes casos de doenças oncológicas não é exceção. E, portanto, estamos sempre a beneficiar se tivermos um estilo de vida saudável, quer em termos de não termos diagnósticos de doenças graves, como do bem-estar, que é tão fundamental para todos nós. Exatamente. Vamos então às perguntas dos nossos espectadores. Começamos com o Tiago Fontes, de 34 anos, de Sintra. Não existem casos de cancro da próstata na minha família. Isso reduz a hipótese de eu desenvolver a doença? De facto, nós normalmente costumamos ver a coisa um bocadinho ao contrário, ou seja, todos os homens têm algum risco de ter cancro da próstata, as pessoas que têm casos na família têm mais risco. Ou seja, aqui a abordagem penso que deve ser, todos devem fazer rastreio, quem tem história familiar deve começar mais cedo e deve ter realmente mais atenção a isso. Portanto, não devemos ficar, sem ficarmos ansiosos e sem ficarmos preocupados, e isso é muito importante, não devemos ficar preocupados e ansiosos com o tema, mas não devemos descurar a vigilância com o que está preconizado, que é o rastreio, repito, a partir dos 50 anos para pessoas que não têm história nenhuma familiar, a partir dos 45 anos quem tem casos na família. Exatamente, portanto aqui no caso do Tiago com 34 não é preciso ir fazer já rastreios, mas quando chegar aos 50 convém. Exatamente, não esquecer. E normalmente os médicos de medicina geral e familiar também fazem o alerta, não é? Fazem o alerta e são conhecedores dos protocolos. Infelizmente, como sabemos, nem sempre há uma cobertura no nosso país suficiente para que toda a gente tenha um contacto próximo e atempado com os médicos de medicina geral e familiar. As coisas estão a melhorar, porventura, mas penso que é muito importante haver uma consciencialização de cada um para proteger a sua saúde e para fazer o seu próprio cuidado e a sua própria vigilância. E quais são habitualmente os exames que são feitos para se chegar a um diagnóstico, ou seja ele positivo ou negativo, não é? O exame mais importante é o exame do PSA, que porventura muitos conhecerão. É uma análise simples ao sangue e é um marcador que temos a felicidade, neste caso, de ser o melhor marcador oncológico, porventura, que existe ainda. É um marcador extremamente sensível e que nos permite monitorizar ao longo da vida das pessoas o risco e estratificá-lo muito bem. Quando temos elevação do PSA, podemos fazer depois outros exames. Temos as célebres ecografias da próstata, mas temos também outros exames hoje em dia, como as ressonâncias magnéticas, que nos permitem diagnosticar com muito mais precisão o cancro da próstata e evitar, em alguns casos, fazermos coisas mais agressivas, como às vezes uma eventual biópsia, nos casos em que não é necessário, não é? Mas quando de facto temos uma lesão suspeita, então aí dirigirmos o diagnóstico de uma maneira muito mais precisa. O ideal é a partir dos 50 anos, mas com que regularidade é que se devem fazer estes rastreios, estes exames? A partir destas idades deve ser uma vez por ano, é o que está preconizado. Uma vez por ano, de base. Se, entretanto, virmos que há alterações e depois há uma série de nuances consoante os sintomas que a pessoa tenha, se tem hiperplasia maligna da próstata também ou não, se estão a fazer medicação, etc. Portanto, aí a vigilância pode ser mais apertada, curta, mais curta, se necessário. Mas, de base, não devemos esperar mais do que um ano para fazer uma simples análise de sangue do PSA. Nestes casos em que falava como é a ecografia, estes exames hoje são mais sofisticados? Consegue-se chegar também nos próprios rastreios já a um resultado mais fidedigno do que era, por exemplo, há 2, 3 décadas? Sim, absolutamente. Houve uma evolução muito grande da tecnologia de diagnóstico e também da tecnologia de tratamento, que nos permite hoje em dia sermos muito mais precisos e não só não deixarmos escapar tumores, como os tumores que nós detectamos, conseguimos, de facto, estratificar muito melhor o risco e conseguimos selecionar um tratamento para aquele doente que, de facto, lhe dá melhores probabilidades de eliminar a doença e com uma qualidade de vida, em muitos casos, inalterada, que é sempre o nosso objetivo final nestas coisas.
Vamos então à segunda questão, desta vez do António Campos, de 64 anos, de Setúbal. A minha mulher insiste que estou numa idade em que devia ir ao médico e fazer exames à próstata, mas eu sinto-me bem e não tenho queixas. É assim tão necessário? Aos 64 anos, se calhar já é, não é? Aos 64 anos. Já estamos aqui com um déficit de 14 anos. Exatamente. Não, é de facto muito importante, mesmo que as pessoas se sintam bem, e felizmente que a maioria das pessoas e dos homens se sente com a sua vida, não só de um modo geral de saúde, mas também do ponto de vista urinário, bem, mas isso não elimina o risco. Para um tumor da próstata dar sintomas, é preciso ele estar já muito avançado. Exato. Localmente, ou já estar espalhado pelo corpo, e aí podem vir dores ósseas e outro tipo de sintomas. Portanto, nunca devemos esperar. Por ter sintomas para tomar uma atitude. Exatamente. Ok. Mesmo porque lá está, como dizia bem no início, se é um cancro que é silencioso, convém estarmos atentos e fazer os rastreios, porque ele não nos vai avisar, estou aqui, não é? Exatamente. E também porque quanto mais cedo nós apanharmos estes tumores, melhores probabilidades de sucesso em termos de tratamento da doença vamos ter, e também menos sequelas as pessoas depois vão sofrer, quer da própria doença em si, quer dos tratamentos que eventualmente precisam. Estamos aqui a falar de rastreios, de exames. Ainda existe alguma resistência por parte dos homens a procurar ajuda médica, a ir fazer os exames nos dias de hoje? Ou com a informação que já vamos tendo mais, já existe essa predisposição de não, eu vou cuidar de mim, portanto vou saber, vou fazer? Ainda existe, obviamente, muitas pessoas que acabam por não se preocupar com a sua saúde, ou só quando têm, de facto, problemas que sejam incapacitantes é que procuram ajuda. Mas, Tomaco, eu vou-lhe dar um exemplo daquilo que aconteceu há pouco tempo, que saiu um estudo mal desenhado em que chegaram à conclusão que não havia vantagem a fazer o rastreio do PSA. Foi um estudo americano. E nessa altura houve uma recomendação nos Estados Unidos de que então não há vantagem em fazermos o rastreio do PSA, e saiu uma recomendação para os médicos de medicina geral e familiar para parar o rastreio do PSA. Contra os urologistas e os oncologistas que tratam, no fundo, de facto, as pessoas e que têm uma noção, se calhar, um bocadinho mais precisa, ou apanham os doentes numa fase em que haja mais sofrimento. E a verdade é que se comprovou, passado 10, 15 anos, que a mortalidade do cancro da próstata disparou. E hoje em dia, entretanto, fez-se um estudo um pouco mais bem desenhado e já se provou que reduzimos em cerca de 20% a mortalidade de cancro da próstata se fizermos o rastreio. Portanto, sim, devemos sempre fazê-lo, e obviamente que há aqui uma questão sempre nestas coisas do rastreio, que é uma coisa muito humana, que é o medo. Sim. E é natural as pessoas terem medo. A questão é, toda a gente tem medo de ficar doente, não é? Portanto, a questão é o que fazer com esse medo. Das duas, uma, ou ignoramos e sofremos as eventuais consequências, ou então podemos ter uma postura de termos mais medo das eventuais consequências do que aquilo que podemos fazer para prevenir. E cada vez mais, com o avançar do diagnóstico, com o avançar da especificidade dos tratamentos e da maneira como estes tratamentos cada vez menos impactam na vida das pessoas, devemos ter, de facto, mais medo das consequências de um tumor não controlado do que de apanharmos o tumor atempadamente e fazermos um tratamento com a intenção curativa e que as pessoas ficam, de facto, não só com uma longevidade preservada, ou seja, que o tumor não lhes encurta a vida, como também ficarem com uma qualidade de vida preservada durante muito tempo. Precisamente em relação a isso, é fundamental o diagnóstico precoce, porque pode ser a diferença entre a vida e a morte, no fundo. Entre diagnosticar-se precocemente um cancro que está no início, que ainda tem tratamento e consegue-se evitar que ele se espalhe pelo corpo, o que seja, ou quando já está numa fase metastática e que se calhar já é mais difícil que o tratamento seja tão eficiente, não é? Absolutamente, isso é fundamental, de facto, essa distinção. Quando um doente se apresenta já com a doença espalhada, já com metastização, em média tem 3, 4 anos de sobrevida. E aí estamos a falar de controlar e prolongar a vida. Não estamos a falar em fazer tratamentos com a intenção curativa, com a intenção de resolver definitivamente a doença,
como acontece quando temos doença localizada. E o grande objetivo do rastreio é precisamente esse, é apanharmos as doenças cedo, de maneira a que nós consigamos fazer o tratamento para as pessoas terem uma vida longeva e com toda a qualidade de vida preservada. Vamos então a mais uma questão. Desta vez por e-mail chega-nos a pergunta de Mário Costa, de 52 anos, de Beja. Sempre tive uma vida sexual muito ativa e significa que corro maior ou menor risco de ter cancro da próstata? Isto é um mito. Sim, é muito difícil provar este tipo de coisas do ponto de vista científico. De facto, não há nada empiricamente nem cientificamente que nos comprove que há algum fator, ou que este fator de maior, ou às vezes há pessoas que também dizem menor atividade sexual, possa aumentar o risco de doenças da próstata do modo geral e do cancro da próstata em específico. Portanto, poderíamos dizer que sim, isso é um mito. Existem outros mitos também que são frequentes, que as pessoas, enfim, acabam por ouvir. Um deles é, por exemplo, andar de bicicleta ou andar de moto, se aumenta ou não o risco. Nada disso está provado que aumente o risco, e não estando provado, e já foram feitos muitos estudos sobre isso, não há nada que nos faça mudar a nossa atitude em relação a essas coisas, até porque são coisas saudáveis. Quer dizer, portanto, se a pessoa se a pessoa andar de bicicleta, por exemplo, deve manter-se a andar de bicicleta, porque é uma coisa saudável, faz exercício físico e portanto, não devemos ser restritivos em relação a esse tipo de atividades. Em relação, por exemplo, aos tratamentos, muitas vezes associavam-se os tratamentos de cancro da próstata à impotência. Isto ainda pode acontecer? Já há inovação a nível também dos tratamentos para que isso não aconteça? Porque muitas vezes imagino que essa também seja o grande medo de alguns homens. Sim, é um medo muito frequente nas pessoas e há de facto esse risco. Obviamente que nós hoje em dia, com a evolução tecnológica dos tratamentos, estamos cada vez mais a conseguir preservar a função quer urinária, quer sexual. E isso é muito importante. É também muito importante, isto é mais um fator a favor do rastreio, que é, quanto mais cedo nós detectarmos a doença, menos probabilidade de impacto na vida sexual e na função urinária vamos ter. Obviamente, se temos um cancro localmente avançado, nós não vamos conseguir, por exemplo, com uma cirurgia robótica muito precisa, preservar os nervos, que são responsáveis pela ereção e pela continência, preservar o músculo esfíncter e, portanto, as probabilidades de termos sequelas são muito maiores. Okay? Felizmente que hoje em dia, quer com os tratamentos de radioterapia mais modernos, quer com as cirurgias mais precisas, nomeadamente a cirurgia robótica da próstata, podemos preservar a função sexual em muito mais pessoas, especialmente nesses casos de doença mais localizada. Mesmo porque quando estamos a falar de um tumor associamos sempre que tem que se analisar bem todo o tecido que está à volta para que não esteja contaminado, não é? E daí muitas vezes ter de se chegar a outros órgãos que estão ali próximos, porque vão ser os primeiros a ser afetados no caso de haver uma disseminação da própria célula. Não é? Há sempre a questão das margens de segurança, por exemplo, Exato. das operações, e a prioridade neste tipo de tratamentos é sempre o controle oncológico, é sempre de remover inteiramente o tumor com margens de segurança. No entanto, nós cada vez mais conseguimos fazer essa excisão com uma margem de segurança mínima, mas suficiente, e preservar todas as estruturas à volta. E isso é que é importante. Por outro lado, há outra coisa muito importante, e vem também precisamente a propósito dessa pergunta, que é, cada vez mais nós podemos tratar estes doentes de uma maneira mais global, ou seja, se calhar há 2 décadas o tratamento focava-se mais em remover o tumor, custo que custasse, e removêssemos... A ideia era salvar aquela vida. A ideia era salvar a vida, tirar com o máximo de margem de segurança possível, e obviamente que esse tipo de atitude tinha consequências, quer a nível urinário, quer a nível sexual. Hoje em dia temos a possibilidade, de facto, de fazer este tipo de tratamentos com muito mais precisão. E é muito importante nós fazermos uma abordagem multidisciplinar e não só fazermos uma reabilitação do ponto de vista urinário, para as pessoas ficarem, de facto, com uma função urinária normal, e felizmente que na esmagadora maioria dos casos as pessoas ficam com uma função urinária normal, mas também cuidarmos do componente sexual, que antigamente era muito esquecido ou era muito descurado. É um doente de cancro e, portanto, quer dizer, não vamos estar aqui com veleidades e com pormenores. Não, isso é uma coisa muito importante
para a qualidade de vida das pessoas, para a qualidade de vida dos casais e nunca deve ser descurado. E desde cedo, no tratamento e na abordagem destes doentes, deve ser abordado, nomeadamente em termos não só de consulta de urologia, mas também de consultas de psicologia e de sexologia, fisioterapia, e, portanto, há toda uma equipa que deve envolver estes doentes para os acompanhar nos vários componentes que nós queremos abordar. Exatamente. Por WhatsApp chega-nos a pergunta de João Pereira, de 45 anos, de Lisboa. Sou afrodescendente, isso aumenta a probabilidade de ter cancro da próstata? O que devo fazer? Isso é, de facto, uma das populações que está em risco aumentado de cancro da próstata. Portanto, a raça negra sabemos que tem um risco aumentado de cancro da próstata e, apesar de nós não recomendarmos uma idade mais precoce para começar o rastreio, deve-se ter, mas isso é uma questão depois já mais do urologista e dos médicos de medicina geral e familiar, deve-se ter uma atenção especial para estes doentes e um grau de suspeição um pouco superior, nomeadamente para avançar para exames mais avançados do que o simples PSA, do que o simples toque retal, que ainda é um dos exames essenciais também no rastreio, o toque retal, a palpação retal, que juntamente com o PSA nos dá um primeiro nível, digamos, de diagnóstico e de rastreio nesta doença. Para tentar perceber se não tem nada ou se tem que passar à fase seguinte nos exames que estava a falar. E, exatamente, nomeadamente as ressonâncias magnéticas multiparamétricas, que hoje em dia são muito informativas a nível do diagnóstico e depois também do tratamento, e outros exames que temos ao dispor. Existem situações, à semelhança desta, em termos desta pessoa que é afrodescendente, existem riscos? Ou seja, há pouco falávamos da parte genética e hereditária. Neste caso, estamos a falar de uma população que é mais predisposta a desenvolver esta doença. Existem outras situações também em que há maior predisposição? Bom, há realmente a questão da história familiar e nós temos hoje em dia alguns marcadores genéticos que de facto nos podem dar esse risco de cancro da próstata. Não estão indicados para fazer de rastreio, normalmente na população ainda, lá chegaremos daqui a uns anos porventura, mas ainda não há vantagem nenhuma em fazer este tipo de estudo genético na população em geral. No entanto, se tivermos antecedentes históricos de família. Se tivermos famílias com antecedentes de, por exemplo, cancro da próstata ou até mesmo de cancro da mama, nós temos uma das mutações mais importantes hoje em dia, é o BRCA, exatamente, que está também presente nas famílias com cancro da mama. Se tivermos uma família em que se identifica essa linhagem genética com essa mutação, nós devemos fazer um rastreio mais apertado destes doentes e com muito mais atenção. E lá está, o nosso cut-off para avançar para exames mais avançados pode ser menor e devemos seguir estas famílias, não só a nível do cancro da mama, mas também do cancro da próstata, com muito mais atenção. Ainda que a maioria dos casos sejam diagnosticados a partir dos 65 anos, esta não é uma doença para velhos, digamos assim. Devemos estar sempre atentos porque há situações em que possa surgir antes desta idade. Absolutamente, e cada vez mais, de facto, com a implementação dos rastreios, conseguimos detectar estas doenças em pessoas cada vez mais novas. Isso não significa necessariamente que a doença esteja a afetar pessoas mais novas, porventura significa que estamos a detectá-las mais cedo, em fases mais precoces e em que conseguimos, de facto, tratá-las numa fase com muito mais eficácia e com sucessos muito, muito superiores. Portanto, absolutamente, existem cada vez mais diagnósticos em pessoas com 50 anos e nessa década do que há uns anos atrás. A última questão de hoje é do Luís Santos, de 67 anos, de Santarém. Fui diagnosticado em 2007 com cancro da próstata. Fiz os tratamentos e tudo correu bem. No entanto, gostaria de saber se existe a possibilidade de o cancro voltar. Sim, isso é uma pergunta sempre muito pertinente. Enfim, como em todas as doenças oncológicas... Convém fazer sempre a vigia. Temos sempre que vigiar. Não é? Há sempre uma probabilidade da doença voltar. Essa probabilidade pode ser muito baixa, e nos casos de baixo risco é de facto bastante baixa, mas não devemos, por isso, não vigiar. A vigilância é, no caso do tratamento
do cancro da próstata é uma vigilância muito fácil. Como temos o tal marcador, que é o melhor marcador oncológico que nós temos neste momento ao dispor, ele é extremamente sensível, antes, portanto, no diagnóstico, mas ele é ainda mais sensível no seguimento após o tratamento. E conseguimos, ao nível das milésimas, detectar um pequeno aumento que nos faça depois, eventualmente, pedir outros exames e detectar precocemente uma recidiva quando ela ainda nem sequer aparece nas TACs e nas ressonâncias convencionais. Portanto, devemos sempre manter esse seguimento. Esse seguimento no cancro da próstata é muito fácil, basta essa análise de sangue e pronto, obviamente depois o risco de o tumor voltar depende, mais uma vez, se a doença é mais ou menos agressiva e da estratificação de risco, e aí também vamos ajustar o timing e a frequência com que nós fazemos essa análise. Precisamente, depois dos tratamentos, depois de removido o tumor, como é que é o processo? Ou seja, continuam a fazer consultas durante tempo mais curto que depois vai alargando? Continuam a fazer estes exames de rastreio? Como é que é o processo? E durante quanto tempo? Habitualmente, depois de qualquer tratamento e mais ou menos independentemente da taxa de risco de recidiva, do tumor voltar, devemos fazer, de modo geral, no início, uma vigilância trimestral. Okay. Se tivermos um tumor que tem muito risco de voltar, que tenha todos os parâmetros de elevado risco, devemos manter esses 3 meses, pelo menos inicialmente, e depois vamos alargando para 6 meses, 9 meses, 1 ano. Em casos em que o risco é de base mais baixo, podemos fazer esse alargamento do timing um bocadinho mais rapidamente. Mas isso é sempre uma avaliação que tem muitos parâmetros e que depende de pessoa para pessoa. Nunca mais de 1 ano, mas às vezes temos que fazer de 3 em 3 meses, por Mesmo porque os rastreios normais já são recomendados todos os anos, não é? Exatamente. Portanto, nunca menos do que, no ente que já foi tratado e que tem o diagnóstico, nunca mais do que 1 ano. Em resumo, que recomendações gostaria de deixar aos homens deste país? Não, de facto, 2 mensagens muito claras. Uma é estilo de vida saudável, dieta saudável, exercício físico. Isso é das coisas que, de modo geral, na saúde, mas também nos casos das doenças oncológicas, e a próstata não é exceção, é a coisa melhor, é o melhor investimento que nós podemos fazer na prevenção da doença. A outra grande mensagem, como já falámos, é, de facto, não descurar o rastreio, não esperar por termos sintomas, às vezes até incapacitantes, para procurar a ajuda do urologista e respeitar o rastreio a partir dos 50 anos de idade ou a partir dos 45, se houver história familiar, porque é muitas vezes uma análise simples e que previne muitas mortes e previne muitas sequelas que podem ser evitadas na sociedade e nas pessoas especificamente. Lá está, é uma análise que nós fazemos também para outros parâmetros, portanto é só mais um e que pode fazer toda a diferença. Absolutamente. Obrigada, Dr. Tito, por Muito ter obrigado, sido tão esclarecedor neste assunto que é tão importante. Muito obrigado. Um diagnóstico precoce é determinante para tratar com sucesso o cancro da próstata. Por isso, não adie as idas ao especialista. Faça os rastreios com regularidade. Quanto ao Doutor Ajuda, contamos com a sua participação todas as semanas. Por isso, já sabe, escreva-nos para o e-mail agenda@saudemais.tv ou por WhatsApp através do número 938 560 646. Se preferir, poderá ainda entrar em contato connosco através das nossas redes sociais. Este programa foi patrocinado por Clínica Longeva, especialistas em urologia.